Estou aqui para contar o meu testemunho e espero que possa te incentivar e que as bênçãos possam cair sobre a sua vida e a sua família. Capítulo 6, versículo 12 diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sobre o poder de nenhuma. Então, vou começando aqui com um versículo da Bíblia, que é muito importante, né? Então, todo o meu testemunho aí é por meio, né, da palavra de Deus, por meio do que o Senhor tem feito na minha vida e na vida do meu esposo. Antes de começar o meu testemunho, eu quero que você deixe o seu like e também, depois, quando você terminar de ouvir esse vídeo, deixe seus comentários falando sobre o seu testemunho ou sobre como está atualmente a sua vida agora. Busca aí, né, a palavra de Deus, pelo aprendizado da palavra de Deus. E dizer também que aqui não é nada sobre religião, e sim sobre espiritualidade, e sim sobre a busca do Senhor Jesus. Então, independentemente da sua religião ou do que você acredita, ou se você não tem religião, esse testemunho vai poder edificar a sua vida e te fazer você refletir e pensar: o que Deus ainda tem que tirar da minha vida? O que Deus ainda tem que acrescentar? E qual é a minha parte? O que eu tenho que fazer para que o Senhor possa fazer algo na minha vida diferente? Eu sou Elione Almeida, mais conhecida como Lina, e estou aqui para contar o meu testemunho de muitos que vai estar aqui neste vídeo e em outros que eu vou estar gravando aqui para o YouTube. Vou começar com uma introdução falando sobre o meu começo nessa caminhada com Jesus. Eu sou nascida e criada em Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, e lá foi com 13 anos a primeira vez que eu fui apresentada a Jesus, apresentada à igreja ali, e começou a minha trajetória com Deus. Nada na igreja católica, eu sou, né, de um lar católico, e que católico não praticante, né, que ia muito de vez em quando ali na igreja. E, de repente, eu conheci, né, a igreja evangélica por meio de uma amiga lá em Barra Mansa, no estado do Rio, que me apresentou. E eu aceitei Jesus naquele momento, porque eu vi aquele culto maravilhoso, aquelas orações, aquilo me fez sentir bem, me fez sentir diferente. E eu aceitei Jesus naquele momento. Quando eu aceitei Jesus, Assembleia de Deus, para quem não sabe, né, profetas que revelam algo ali durante o culto, né, é uma coisa mais fervorosa, né. E o pastor orou e eu não esqueço disso, né? E ele falou comigo: você vai para a direita e vai para a esquerda, mas o caminho é Jesus e você vai voltar para o caminho que é Jesus. Eu não entendi muito bem, né, o que seria aquilo, mas foi acontecendo exatamente isso. Eu sempre frequentei, depois dessa idade de 13 anos, eu não fiz primeira comunhão, nem crisma, nada, porque eu passei aí na igreja evangélica. Mesmo não tendo exemplos em casa, né, de uma vida com Cristo, de seguir a palavra de Deus ou de estudar a palavra de Deus, eu continuei seguindo, indo para a igreja. Nesse tempo, aconteceram várias coisas. Tanto coisas relacionadas ao mundo circular, né, que eu era apaixonada com dança, eu dançava, eu gostava muito de axé, né, gostava muito, assim, de coisas relacionadas a esse tipo de dança. Era fã, né, de um grupo na época, fazia coleção, comprava revistas né, relacionadas a esse grupo, dançava todas as coreografias. Com o tempo, depois cheguei a participar de concurso de dança e todo esse contexto com essa paixão. Mas mesmo assim, eu ainda ia, quando eu queria buscar algo na fé ou na religião, eu ia numa igreja evangélica. E assim eu fui seguindo. Mudei para Minas Gerais e continuei ali no carnaval, né, buscando algo relacionado ao mundo circular, mas indo para a igreja. Então eu nunca deixei de ir. Depois de um tempo, né, que eu saí de lá e aconteceram várias outras coisas que depois em outro vídeo eu conto, né, no mundo profissional e tudo, eu fui pra Bahia e na Bahia eu conheci o meu esposo e tive a minha filha, que hoje tá com 6 anos. Depois que a gente se conheceu na Bahia, eu e meu esposo, eu falei com ele de Jesus, falei que, né, desde os 13 anos eu vou na igreja evangélica, que eu gostava, que eu não gostava da igreja católica. E a gente foi numa igreja batista que tinha lá na Bahia, né, e ele frequentou comigo, né, a gente ia aos domingos e tal, e eu fui falando com ele sobre isso. E com isso a gente foi assistindo conteúdos voltados ao Senhor, né, à palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus. E o livro que nos chamou a atenção na Bíblia foi o livro de Provérbios. São coisas tão reais assim que a gente estava vendo ali em livro de Provérbios e também via na prática. E começamos a nos apaixonar por esse livro dentro da Bíblia, né? Com isso, essa busca nossa foi cada vez mais enraizando, né? O quanto nós deveríamos ter conhecimento da palavra de Deus. E não sermos só aquelas pessoas que vão para a igreja, vai escutando o que o pastor tem a dizer, mas você mesmo não sabe por si buscar na fonte. Com isso, né, eu fazendo a faculdade de Direito, inclusive eu tenho a minha formação em Direito, usando ainda mais essa questão de estudo, né, porque eu tive que aprender como estudar para poder aprender, né, as matérias do Direito, e isso me incentivou também a aprender
as matérias relacionadas à Bíblia. Todo o contexto, inclusive até o meu esposo ter entrado na minha vida, foi o Senhor que me deu, né? Então, foi a busca por Deus, foi adorar somente a um Deus e buscar Ele, que me ajudou a encontrar, né, o meu esposo hoje. E isso a gente foi seguindo, foi buscando, foi aprendendo sobre a palavra de Deus. E a gente estava em casa, né, e a gente orava por isso já, né, pra gente, né, não ter outras oportunidades de trabalho, pro meu esposo, inclusive, eu ainda estava estudando, mas ele que já estava aí praticando a sua profissão, a gente, né, orava por isso, por outras oportunidades de trabalho. E nisso a gente teve uma resposta de Deus que foi a mudança pra Curitiba, no Paraná, que é hoje onde a gente mora. Então viemos, né, com a nossa filha bem pequena, né, ia fazer 3 aninhos de idade, e aí a gente veio para Curitiba, no Paraná, e foi um divisor de águas na nossa vida. E é aqui que a gente teve mais necessidade ainda de buscar ao Senhor e de ler a palavra de Deus. Com isso, entra ano e sai ano, com um aprendizado ou outro, a gente resolveu se batizar, né? A gente procurou a primeira igreja batista aqui, de Curitiba, a gente fazia parte, né, desse ministério, e resolvemos nos batizar, né, descer nas águas ali. E isso foi feito, a gente teve um estudo, né, e depois desse estudo, ali na igreja de todos os dias, a gente se batizou. Nos casamos no civil, né, porque nós tínhamos a união estável no cartório, né, feito tudo certinho, mas aí casamos no civil mesmo e tal, modificamos ali, e nos batizamos e somos membros hoje da Igreja Batista. Nesse tempo de batismo, a gente, antes mesmo até de se batizar, a gente já teve uma experiência com Deus. Porque o Senhor, gente, ele nada contra quem faz, quem não faz, o que, né, questionar. Mas o Senhor, ele trabalha na nossa vida individualmente. Cada pessoa tem algo diferente, tá? Que o Senhor possa trabalhar. O nosso foi a questão da cervejinha ali, do vinhozinho. Eu pelo menos, né, meu marido até mais, né, do que eu. Mas eu nunca fui assim de beber muito. Eu sempre bebia mais socialmente e tal. Mas não foi porque eu sempre gostei de cuidar do corpo, né? Dançava, aquela coisa toda. Então aquilo não me fazia bem, aquela coisa do outro dia e tal. Então eu já vinha diminuindo cada vez mais, né? Mas um belo dia a gente tinha feito um almoço e tudo. E aí a gente né, tomou uma cerveja ali que a gente bebia na época. E depois eu fui lavar as louças do almoço. Nisso que eu estava lavando as louças do almoço, eu comecei a não passar muito bem, e eu tive um comando do Espírito Santo que disse para que eu verbalizasse que não iria nunca mais beber cerveja. E nisso eu falei com meu esposo: olha, a partir de hoje eu nunca mais bebo cerveja, coloco cerveja na minha boca. Ele, né, não entendeu muito bem, ficou meio assim, mas a partir desse dia, gente, eu nunca mais tive vontade, eu nunca mais coloquei cerveja na minha boca, nunca mais. E nem tenho, é como se eu nunca tivesse bebido na minha vida. É impressionante, quando o Senhor está no negócio, é diferente. E eu sinto uma paz muito grande por conta disso. Nisso que foi passando o tempo, o meu esposo viaja ao trabalho e tal, e ele viajou, né, numa dessas viagens, ele bebeu e tal, e coisa. E o Senhor colocou no meu coração para mim orar pelo meu esposo agora, perante a questão da bebida. E nisso eu comecei a orar, para vocês mulheres verem o quanto o poder da mulher que ora pelo marido. E eu fui orando. E um belo dia, meu esposo estava viajando, ele falou que foi um dia que ele bebeu num dia e tal, no outro dia ele pôs uma cerveja, estava sozinho, né, pôs uma cerveja, colocou no copo ali, e veio uma voz audível do Espírito Santo falando para ele que o Senhor não queria aquilo para ele. E aí ele afastou o copo e já falou: daqui para frente eu não bebo cerveja mais. E pronto, acabou. O tempo passou, meu esposo voltou, contou a experiência, com a minha experiência a gente foi, né, montando ali um quebra-cabeça e entendendo que o Senhor não queria isso para nós. E seguimos a nossa vida. Um dia, de repente, a gente falou assim: nós entendemos que cerveja não é para beber mais, mas eu acredito que aquele vinhozinho que a gente sempre toma, né, uma taça, 2 no máximo, é normal. Até mesmo porque na Bíblia tá lá, né, falando sobre o vinho e tal. Que aí é outro vídeo que eu tenho que fazer sobre isso, né, que não é bem assim do jeito que as pessoas pensam. E outra coisa também, que o Senhor trabalha individualmente com cada um, então com a gente foi assim, tá? Não critico com quem, eu tomo alguma coisa e a minha vida continua normal. Ok, mas Deus vai trabalhar com você de outra forma. Com a gente foi assim. Quero deixar claro isso. E aí a gente pegou e colocamos o vinho que a gente sempre estava acostumada, a gente tinha tomado uma garrafa um tempo atrás e ficou essa garrafa lá, né, de vinho. Era a mesma marca que a gente estava acostumado a tomar. É um vinho muito bom, inclusive, na época a gente, né, estava acostumada. Até o valor agregado maior mesmo do vinho, né? Porque era um vinho muito bom, que a gente já estava acostumado a tomar. E aí a gente abriu essa garrafa e colocou uma taça para cada um ali e fomos tomar esse vinho. Gente, quando a gente colocou o vinho na boca,
sinceramente, parecia que a gente estava pegando vinagre, já tomava vinagre assim, colocando no copo e experimentando. Horrível, horrível. A gente, na hora, olhou um pro outro assim e já entendemos. O Senhor, quando Ele tira algo da gente, não adianta, gente. Não é pela metade. Não é um pedaço. Não é um pouco. É tudo. É tudo. Então, a gente entendeu que o Senhor estava eliminando não só a cerveja em si, mas sim o vinho e tudo que levasse algum tipo de álcool. E assim Ele fez. A gente jogou fora aquilo. Continuamos em oração, continuamos firmes no Senhor. E entendemos que isso não fazia parte da nossa vida mais. E a mensagem que eu quero deixar hoje, gente, e eu vou estar fazendo outros vídeos relacionados a isso, e tem outras experiências que eu quero estar contando, mas para esse vídeo não ficar muito longo. Esse foi um vídeo do testemunho que o Senhor tirou a bebida da nossa vida. E tem bastante tempo, já, acho que mais de, vou dizer, 4 anos. Eu acredito que sim, tá, gente? Não tenho certeza, mas é mais ou menos isso. 4 anos para mais que a gente não coloca nenhum tipo de álcool na boca, né? Bebida alcoólica. E não temos vontade, nem eu, nem meu esposo. É como se a gente nunca tivesse bebido na vida. Não temos vontade nenhuma, zero. É como se bebida não existisse pra gente na vida. E a gente também se sente mal em estar em ambientes que pessoas estão bebendo. Tudo que a gente faz na nossa casa ou alguma coisa relacionada, alguma coisa, a gente não permite que tenha bebida alcoólica, tá? De jeito nenhum. A gente não quer, assim, nem fazer parte, nem compactuar. No trabalho do meu esposo, às vezes eles liberam uma porcentagem para ter alguma confraternização ali entre o cliente e tal, tudo. O meu esposo já avisou que o dinheiro ele não vai usar o dinheiro que foi disponibilizado para ele ali para bebidas. Ele não bebe, não paga a conta de bebida, não faz nada que é relacionado a bebidas. Então foi assim, uma das primeiras coisas que o Senhor trabalhou com a gente, e tem trabalhado muitas outras coisas. E eu quero falar com você. Conversa com Deus. Faça a sua oração, se entregue para Deus e peça a Ele para te mostrar o que Ele quer tratar na sua vida. E seja obediente, gente, porque ser obediente, você vai garantir a bênção de Deus, a aproximação do Senhor, a sua salvação. O inimigo, ele não tem medo de quem vai para a igreja, tá? Ele tem medo e ele vai resistir a quem realmente tem a obediência ao Senhor. E é sobre isso o meu testemunho de hoje. Eu espero que edifique a sua vida. E faça seu comentário aqui, deixa seu comentário sobre o seu testemunho, sobre o que você achou desse vídeo. E eu vou estar fazendo mais vídeos sobre esse assunto e sobre outros assuntos, sobre rotina de vida, produtividade, sobre concentração, sobre estudo e estudo da palavra. Esse ano de 2026 será diferente para mim e para você.